A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro dos Reis, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 11. O reinado de Atalia em Judá. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho e o fizeram rei. Então ungiram, bateram palmas e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocavam as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da estrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram. O reinado de Joás em Judá. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram. Também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Capítulo 12. As reformas de Joás. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada. Sucedeu, porém, que no ano 23 do reinado do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as rachaduras do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparaste as rachaduras do templo? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das rachaduras do templo. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não
não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, do lado direito dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinha a seu cargo a casa do Senhor, e eles distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cortadores de pedra, e para se comprar madeira e pedra de revestimento para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ela a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delito e o dinheiro por sacrifício de pecado não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e guerreou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Ora, os demais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. O reinado de Jeoacás em Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque ouviu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob o poder dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Joacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, esmagando-os. Ora, os demais atos de Joacás, tudo quanto fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, os demais atos de Joás, tudo quanto fez, o seu poder, com que pelejou contra Amazias, reis de Judá, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com os seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A doença de morte de Eliseu. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na
sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não os quis destruir e não os expulsou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, a tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14. Amazias vinga a morte de seu pai. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e conquistou a Sela na guerra, e chamou-a Joqutel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir forças. Porém, Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque provocarias o mal, para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não ouviu, e subiu a Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, veio a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro, a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os demais atos de Joás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, reis de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele até Laques, e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II em Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Emate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os demais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Emate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda
ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os demais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias, rei de Israel, por 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reinou 1 mês em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Manaém, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria. Ele feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, o matou e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tifsa e a todos os que nela haviam, como também a seus limites desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Manaém reina em Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. E Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Manaém tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-los ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, os demais atos de Manaém e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, sobre Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos gileaditas, o matou e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, Abel, Bet-Maca, Janoa, Quedes, Razor, Gileade, Galileia e toda a terra de Naftali, e os levou à Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Ramalias, o feriu, o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão reina em Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os demais atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Razim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.